Boa tarde, pessoal. Quem fala é Carlos Siqueira, Salesforce MVP aqui de Tampa, Flórida. A gente está começando mais uma sessão do MVP Office Hours Português. Gostaria de saber, verificar com todo mundo, se todo mundo consegue me ouvir bem, se conseguem me ver, ouvir pelo menos a minha tela. Tá tudo perfeito por aqui, Carlos. Áudio e vídeo. Tudo bem. Tudo certo. Então, tudo bem. Então, tranquilo, então. Gente, o evento ele ocorre toda a última quinta-feira do mês, tá? Ele é um evento chamado MVP Office Hours porque foi criado pelos MVPs, mas simplesmente não tem nada a ver especificamente em você ser ou não ser MVP, muito pelo contrário. Eu dei a sorte de ser eleito MVP e me pediram para organizar e eu acho que tem sido um trabalho que tem ajudado bastante as pessoas. Não é uma coisa específica, apesar de a gente colocar o nome em português, muitas vezes nós temos pessoas de outros países, de outros idiomas, que querem aprender português ou simplesmente querem ajudar naquele espírito de Ohana e as pessoas participam, tá? Então, o dia de hoje é 25, tá? Vocês podem nos seguir aqui no Twitter, MVP Office Hours Português. Esse é o meu Twitter, a.k.a. Carioca. E aqui está o endereço da comunidade MVP Office Hours Português, na comunidade Trailblazer. Do lado de cá, a gente coloca todos os eventos que são oficiais da Salesforce. Outros tipos de eventos aqui são os Customer Success, são mais ou menos classes que a Salesforce coloca, né, durante o ano. Aqui são os eventos promovidos pela Trailblazer Community. Ou seja, você tem os grupos ao redor do mundo, esses são os eventos criados, né, por esses grupos. Tem grupos no Brasil, agora na segunda-feira mesmo teve o evento do grupo de Recife, e por aí vai nas outras capitais no resto do mundo. E aqui embaixo são os eventos chamados eventos Dreaming. O que é um evento Dreaming? O Dreamforce é um evento que ocorre todo ano, entre setembro e novembro, e algumas pessoas decidiram, elas não tinham como ir participar desses eventos, do evento Dreamforce, eles começaram a fazer esses eventos locais. Então, o que acontece? Não é um evento de uma semana, não é um evento que a Salesforce patrocine ou dê alguma ajuda financeira. A Salesforce manda swag ou manda alguém para ser um palestrante. Mas esses eventos aqui são assim, mesmo do povão mesmo, o pessoal, as comunidades que organizam. Então, os próximos eventos que estão acontecendo, para quem estiver viajando, 19 de outubro tem o Norte África, em Marrocos, vai ser a primeira vez que vai rolar. 24 de outubro, Down Under Dream em Brisbane, na Austrália. 19 a 22 de novembro, Dreamforce, em São Francisco. Esse é o grande evento que todo mundo tem, né, planos de ir. Eu não tenho nada marcado ainda para janeiro e fevereiro, mas até que aconteça, o que a gente tem conhecimento é 26 de março, tem o chamado Southeast Dream, em Atlanta, na Geórgia. 23 de abril tem o True North Dream, em Vancouver, no Canadá. E 23 de maio temos o ZEC Dream em Praga, na República Tcheca. Tá? Vocês podem seguir mais informações aqui nesse grupo de comunidades em pessoa ou virtualmente. Aqui está o endereço. Tá? E vocês podem se registrar para esses eventos que eu falei aqui de cima. Ok? Como eu disse, vocês podem procurar a gente. Aqui a gente tem o link do MVP Office Hours em português, YouTube. Depois que esse evento acabar, isso aqui é gravado e eu vou e coloco no YouTube, coloco no Twitter, no LinkedIn e na comunidade do Trailblazer. Sucesso. Algumas regrinhas. Como eu já disse, isso acontece a última quinta-feira do mês. Era para ser amanhã, mas infelizmente eu tive que mudar um dia. A próxima será 31 de outubro. Para quem está no call, sabe exatamente como registrar, mas se tiverem que passar para algum amigo, uma pessoa interessada, está aqui. Esse é o link. Isso é uma discussão aberta de perguntas e respostas, onde todos participam. Não tem essa de fulano sabe mais que Beltrano. É uma participação, todo mundo se ajudando. Esse evento está sendo gravado e depois vai ser compartilhado na comunidade, né? A MVP Office Hours Português Sucesso Community, no YouTube, no canal YouTube da comunidade e também no Twitter. Eu peço que, por favor, desliguem seu microfone para que não tenha nenhum eco. Para você fazer uma pergunta, um comentário, você levante a sua mão no chat
né? Porque se mais de uma pessoa falar ao mesmo tempo, complica. Se você for fazer alguma pergunta, você precisa simplesmente se apresente, pelo menos dê seu nome. Você não precisa dar o seu currículo, mas pelo menos dê seu nome, o que você faz e qual a sua pergunta ou o seu comentário. Você pode usar o chat para compartilhar recursos que você saiba. Alguém pode perguntar alguma coisa e você tiver a resposta, um comentário, você pode usar aqui no chat. E você também pode compartilhar a sua tela, se for necessário, para a gente tentar resolver algum problema. Lembre-se que não compartilhe nada que seja privado, que possa comprometer a sua empresa, porque esse vídeo depois vai para a internet. Tá? Então, esse evento MVP Oficials é um evento global. O dos Estados Unidos acontece a cada 2 semanas. Teve na sexta-feira da semana passada. Vai ter de novo na sexta-feira que vem. O IMEA é na Europa, ele varia de mês a mês quando tem. E o APAC é o da Ásia. A Austrália também varia de mês a mês. A gente gosta de usar essas hashtags. As favoritas são MVP Oficials Português, hashtag Aprendendo Juntos e hashtag Falamos Português. Com essas dicas, a gente abre o microfone, ou pelo menos alguém que tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a fazer, que seja o primeiro. A comunidade é de vocês e eu estou aqui só para tentar coordenar. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dica? Carlos, eu vou começar, se ninguém quiser começar. Quem é? É o Guilherme. Guilherme, então, por favor, a dica, levante a mão, porque não deu para ver que você estava querendo fazer alguma pergunta. Ah, tá bom. Beleza. Então, Pessoal, acho que eu conheço a grande maioria que está aqui, mas meu nome é Guilherme, sou Salesforce Developer. Eu tenho um caso bem interessante, na verdade é um problema. Eu gostaria de ver se vocês já enfrentaram. Dentro do Salesforce, quando você habilita Approval Process para e-mails, o próprio Salesforce cria um objeto chamado Email Message. Então, a minha pergunta está relacionada a Email Message, que é um objeto basicamente protegido pela organização e você não consegue fazer alterações nele no momento em que você manda um registro para aprovação. Então, o e-mail message você consegue criar campos, consegue manipular da maneira que você precisa, mas no momento em que você manda qualquer registro para aprovação, ele vincula esse e-mail message a outros objetos, né? E não deixa você alterar. Com isso, eu tive a necessidade de desenvolver um component em Lightning para fazer algumas alterações, e até aí tudo bem, está funcionando. O meu problema em si é na hora de escrever a classe de teste. A Salesforce não permite que nós tenhamos uma instância de um objeto de approval process. Então, você tem que chamar, o mesmo processo que você faria no point and click, de ir lá e submeter o registro para aprovação, você tem que fazer por código. E o problema é que retorna um erro fazendo isso seguindo a mesma documentação ou fóruns da Salesforce. E a gente tem um chamado há mais de um mês que está com um time de engenharia da Salesforce que eles mesmos falaram que não tem solução. Eu queria saber se alguém já precisou manipular esse objeto email message e teve problema depois de escrever a classe de teste, porque a própria Salesforce diz que não tem solução. A burocracia de ATC, Pessoal, alguém com comentário? A gente pode chegar num número parecido com esse, mas só de reunião a gente pega um tempinho. Não, mas reunião não é de projeto. Reunião não é de projeto. Então, não é de projeto, mas está... Pessoal, se alguém tiver algum comentário, por favor, levante a mão. Eu tive que botar mute todo mundo, porque tinha barulho, eu não sabia de quem era. Mas alguém tem algum comentário sobre isso? Tá, deixa eu ver aqui, então é o seguinte. Guilherme. Oi, Carlos. Tá, eu estou tentando entender aqui o seguinte, tá? Approval process. Você
por que você tem que se mexer com esse email message object? Eu trabalho com Salesforce há 3 anos, já fiz vários approval process e nunca precisei mexer com esse objeto. Qual o problema? Porque todos os e-mails relacionados a casos nós precisamos mandar quando são de algumas email boxes para aprovação. Então, quando você cria um approval process relacionado a mensagens de e-mail, automaticamente o Salesforce cria esse objeto chamado email message. Quer dizer, ele não cria o objeto, ele cria um registro nesse objeto. O objeto já existe. Não, se você habilitar o approval process para e-mails, aí que ele cria o email message. O email message não vem out of the box. Até que você crie um registro. Você habilitar é uma coisa, e ele aparecer para você é outra. Tá? Então, eu acredito o seguinte, o jeito que você está colocando, ele tem que existir. É claro que você, na hora que você habilita, ele vai e aparece para você. O que acontece é que tem vários objetos que eles existem e a gente nem tem noção porque é justamente a proteção da Salesforce. Ele não deixa você meter a mão. Então, no teu caso aqui, você já pensou em não usar o approval process e fazer a coisa na mão, tipo, criar um objeto chamado approvals, e daí sim você controlar isso? Eu concordo contigo também na questão da colocação do objeto, talvez não tenha colocado da melhor forma, e sobre refazer isso, na verdade, por tempo de projeto, a gente acabou desconsiderando, porque, enfim, não é só e-mails que a gente manda para aprovação, mas a gente teria que reinventar a roda, então o time decidiu por não fazer isso, mas sim, foi colocado em pauta, mas foi a melhor escolha para o projeto, não reinventar algo que a Salesforce tem, mas não funciona. Sim, eu te digo um caso. Essa semana a gente está com um caso relacionado ao approval process. Tá? O que acontece? Você tem os consultores, tá? E os consultores pedem time off, PTO, pedem assim, quero tirar um dia de férias, um negócio desse, tá? Então, o que acontece? Um consultor, tá? Ele pode estar alocado a vários projetos. E o mesmo projeto, fatalmente, vai ter vários consultores. Então, o que a gente está acontecendo aí? Já no meio, você teria que ter um junction object, certo? Então, qual é o requerimento do RH? Pelo approval process normal, se eu chegar e pedir um dia de férias, isso vai direto para o meu supervisor. Até aí tudo bem. Só que se eu estou alocado a 3 projetos diferentes, o meu supervisor ele pode simplesmente dizer, Carlos, eu aprovo. E os outros 2 projetos? Né? Então, quem já trabalhou com approval process sabe que é impossível você fazer isso assim na munheca. Você não tem como fazer de uma forma declarativa, out of the box, o approval process, porque o approval process você pode botar 20, 30, não sei se é 20, 30, mas você pode 10, 20, seja lá, quantos forem steps no teu approval. Mas eles são estáticos, eles não são dinâmicos. Então, o que acontece? No meu caso, eu estou com 3 projetos. Então, eu tenho que ter 3 approvals diferentes. Tá? No seu caso, você está com 5 projetos, você pode ser os mesmos gerentes ao quais eu estou e pode ser projetos totalmente diferentes. Então, dessa forma, a Salesforce não deixa você fazer isso. Então, eu pesquisei, conversei com outro pessoal, até botei no MVP Slack, o que o pessoal fez foi o seguinte, eles criaram um objeto chamado approvals deles mesmos, que seria chamado Dynamic Approval Process, ou seja, que aí você tem controle disso, você tem um Process Builder que starta, quando você cria da mesma forma que você iria pedir um approval no teu processo normal, na hora que você faz o teu approval, aquele esse feito assim por fora, ele dá um trigger no Process Builder e esse Process Builder vai por trás e ele invoca um flow, que você sabe que o flow tem muito mais recursos do que o Process Builder. Aí sim você faz essa manipulação de vários consultores para vários projetos e vice-versa. Eu gostaria de ter uma resposta melhor para o que você está falando. Pelo que você está falando, parece que o teu caso é bem específico de você ter que manipular, você ter que fazer alguma coisa com esse objeto email message. Porém, como já ficou claro para você, a Salesforce não permite que você faça nada com esse objeto. Correto?
É perfeito seu exemplo, muito bom a solução da ideia, mas ele permite você fazer alterações no e-mail message em si, mas não permite você alterar um registro de e-mail message no momento em que ele está em aprovação. Ele meio que dá um lock no objeto, sabe? Tá, E, mas mas, isso é por design. mas Qualquer approval process, enquanto ele for submetido, enquanto ele não for aprovado, ele está em lock. A única pessoa que pode unlock é o admin. nem admin, na verdade, nesse caso do e-mail message, por que que eu preciso editar o e-mail message, tá? Pensa que eu sou um atendente e eu envio um e-mail para o meu consumidor. E aí, esse e-mail que sai da minha fila tem que ir para o meu supervisor aprovar, certo? E aí ele vê que eu digitei alguma coisa errada. Por algum motivo eu tive que complementar um template e digitei alguma errada. Para ele não precisar dar um decline nesse registro, o atendente ter que submeter um e-mail de novo, nós fizemos um component que ele consegue alterar o body do e-mail. Então ele digita o que ele quer alterar, clica no component, o component dá um refresh na página e deixa o mesmo registro para aprovação. Então foi nesse intuito que nós criamos. Mas nem admin, nenhum perfil, na verdade, nós somos admin, consegue alterar em momento de aprovação por causa desse lock, mas no código, como o código roda sem permissão do usuário nessa questão, você consegue fazer o que você quer. Só que, exceto escrever a classe de teste, que é o grande problema nesse caso. Você consegue desenvolver, mas para subir tem que não seguir as boas práticas de desenvolvimento conforme a documentação manda. Bom, como eu digo, eu não sou developer, eu não sei exatamente o que está se passando, mas uma coisa eu posso te garantir. Num approval process normal, você faz um approval process, você vai lá e submite, o status dele vai tá submitted. Você, como admin, tá? Você pode ir lá e acessar isso aí, ou cancelar isso aí, ou alguma coisa você pode fazer. Isso aí não tem nem como discutir, porque isso aí é válido, tá? Se você não É tem... perfeito. Agora, eu não sei exatamente esse e-mail message object aí, porque realmente praticamente, não vou nem dizer que é meta dele, coisas que a Salesforce não libera, né? Ele não expõe, tem muito objeto interno que não expõe, que a Salesforce não expõe, não coloca disponível para você fazer alteração. De repente, se você tentar fazer alguma coisa pela console, você consegue fazer um query, alguma coisa assim, mas realmente não é uma coisa que eu tenha tido ou o problema ou tenha tido a necessidade de fazer uma coisa por programação. Mas eu sei que tem gente aí no call que é developer e que talvez possa dar uma informação melhor. Não, é isso mesmo que você falou. Só para finalizar, você consegue fazer tudo no approval process, mas como o approval process ele vincula esse e-mail message, então você tem registros vinculados a ele, no e-mail message vinculado ao approval process, eu consigo, vamos falar assim, mexer em metade do registro, que é o approval process em si, mas o que eu estou mandando para aprovação é que fica locked. Mas é isso, obrigado, cara. Não, sem problema. Isso aqui está correto aqui, a colocação do teu problema? Perfeito, é isso aí. Tá, tudo bem. Gente, quem mais? Eu sei que tínhamos 27 pessoas inscritas no evento hoje. Estamos aqui com 8 que apareceram. Alguém mais? Tenho certeza que alguém tem algum comentário, alguma dica, alguma coisa queira compartilhar, alguma dúvida para satisfazer. Vamos lá, pessoal. Para não ficar só eu que falo, mas é o Guilherme de novo. Acho que a dica bem legal é acompanhar os webinários que estão acontecendo sobre a nova release que vai entrar, né? Todo mundo já deve estar up to date sobre isso, mas só para reforçar que é bem importante, estão sendo bem dinâmicos. Beleza. Vou colocar aqui muito importante.
ótimo comentário. Pessoal, temos mais de 40 minutos, cara. A gente passa uma vez no mês para conversar. Vamos. Tenho certeza que tem gente com pergunta ou com sugestão, com dica, experiência, uma dica que aprendeu nova. Se ninguém tiver nada, eu tenho uma que eu aprendi de ontem para hoje. Vou colocar aqui. Pergunto à galera qual a solução. Você está fazendo um campo fórmula e o campo fórmula ele passa do limite do tamanho do campo fórmula. Como é que eu posso resolver isso? Número binário? Como assim, número binários? O máximo que um campo fórmula pode ter, acho que é 5.000 caracteres, uma coisa desse jeito, desse tipo. Eu já vi uma pessoa compartilhando um tipo de solução que ele fazia muitas validações de campo que eram true ou false, e aí, ao invés de escrever true ou false, ele colocava 0 ou 1, e impressionantemente, como era um campo fórmula bem grande, isso reduziu para o Tá. tamanho que ele precisava. Isso saiu, acho que 2 semanas atrás. O cara fez como uma binary tree. Perfeito, é isso mesmo. Isso, mas isso era tipo if e tal. No meu caso, eu tinha um campo fórmula que eu coloquei como case. Então, eu tinha assim, quase que 100 tipos de valores numa pick list. Só que esses valores deveriam estar agrupados. Por exemplo, como se fosse um relatório, eu podia fazer um bucket list, tá? Um bucket field. Ou seja, se eu tivesse 100 valores na minha pick list, os 10 primeiros, tá? Tudo que começasse com A, o bucket seria campos com A. Tudo que começasse com B, campos que começam com B e tal. Só que era isso que eles queriam no campo fórmula. Ou seja, eles tinham um campo chamado indústria, e depois dessa indústria, queriam que criasse um novo campo chamado vertical industry. Ou seja, qual era o mercado? Então, nesse indústria, eu tinha automóveis, tinha tratores e tal. Então, o que eu fiz? Eu fiz um case field, tá? E case baseado nessa indústria. Quando for automóveis, o valor do vertical vai ser automóveis. Quando for tratores, o valor do vertical vai ser automóveis, veículo, alguma coisa assim. Só que esse campo ele acabou passando do limite. Faltava 60% de eu conseguir fechar a minha pick list, e isso estourou. A solução que eu descobri foi que eu peguei o mesmo campo e coloquei dentro de um Process Builder, numa fórmula, e no Process Builder ele deixou fazer. Diga, Guilherme, eu vi que você estava com a mão levantada. Não, acho que ficou com a mão levantada daquela hora que eu fui perguntar. Tudo bem. Eu levantei a mão agora, posso falar? Pode, pô. Tá. Eu quero voltar num tema que eu tinha falado em outra oportunidade aqui, e eu até mandei o link no bate-papo aí, que é o Light External Apps. Já perguntei para algumas pessoas dentro da Salesforce, enfim, tive uma certa dificuldade para ter uma ideia melhor disso. Então, eu adquiri uma licença como membro, acabei de habilitar agora há pouco. Essa licença, ela cria um perfil que é External Apps, o detalhe do perfil eu não sei, mas eu estou vendo ele muito próximo e não consegui identificar a diferença ainda da licença de comunidade de cliente. Mas eu criei um registro teste dentro da minha organização, um contato, né, uma empresa, um contato teste. Habilitei ele como usuário da comunidade.
deixa eu ver se é exatamente da comunidade, mas ativei ele como usuário e, enfim, ele faz login nos meus portais que eu tenho nos meus portais que tenho de comunidade cliente. Não verifiquei ainda de parceiro, mas ele é uma licença que custa $2 por mês como membro, diferente dos $5 por mês, me parece que é isso. Não tenho certeza da comunidade de cliente. Então, se alguém aí já tem mais informações em relação a essa nova licença aí. Qual é o nome da licença aqui, o Gustavo? É Lightning External Apps? Exato. Eu mandei o link no papo aí. Tá, eu estou vendo aqui, mas infelizmente eu nunca ouvi falar disso, cara. Até um acelerador específico de comunidades não sabia dizer algum tempo atrás, algumas semanas, um mês, 2 meses atrás. Mas eu adquiri um membro, criei esse lendo aqui, me parece ser, no chutômetro, me parece ser uma coisa específica para comunidades. Por quê? Você quando começa com Salesforce, você pode ter para o Salesforce Essentials, que é assim, bem limitado, e depois você passa para o Professional. Esse Lightning External Apps Price aqui, ele está falando portais, fóruns e sites e tal, me parece, posso estar enganado, mas me parece que é uma licença mais para você usar uma lance assim de comunidade. Pela página aí, a gente já verifica que ele está sob o guarda-chuva aí do Salesforce Platform, né? E ele está acessando, por exemplo, na minha organização eu não tenho mais nenhum membro ou login disponível para disponibilizar para um novo contato dentro da minha organização. Porém, como eu adquiri um membro da External Apps, ele já me possibilitou liberar um acesso a até mais de uma comunidade para esse contato meu dentro do Salesforce. Então, criei um contato teste e eu já consegui fazer login nos meus portais de clientes através dessa licença. Observando aí que nos detalhes dessa licença, ele dá um acesso a 100 objetos personalizados, diferente da licença comunidade cliente sem CA+, né? A comunidade cliente dá acesso a 10 objetos personalizados. Então, é uma das únicas diferenças que eu estou vendo, né? Tá, então o seguinte, você está confirmando o que eu chutei. Essa Lightning External Apps é uma licença da community, bem light, bem limitada. Qual é exatamente... Eu estou achando ela superior à de comunidade cliente no primeiro momento, porque ela dá acesso a 100 objetos personalizados, né? Sim, mas por esse preço de $2 por usuário por mês, é isso que você falou? Exato. Eu assinei o contrato hoje. A cotação veio com $2 por mês. Eu assinei membro, não assinei login. Então, só tem um membro. Acredito que se eu tentar outro contato aqui, eu já não vou conseguir criar mais, dar acesso a esse outro contato. Mas nesse primeiro contato aqui, eu criei um e-mail específico para teste desse contato. E esse e-mail novo, esse contato novo, consegue fazer login. Enfim, é um membro, é um usuário, e se for no meu setup aqui, ele deve estar... Ele me pediu para criar o usuário, né, como a gente cria usuários na configurações lá de usuário. Ele já disponibilizou o perfil External Apps User e, enfim, foi criado o usuário e já está rodando aqui.
Então, a Bom, título de informação e a título de quem souber alguma coisa que já está usando. realmente, ideia e falar um pouco mais. eu nunca ouvi falar, eu conheço o que é a comunidade, Community Plus, que são os profissionais, esse eu nunca vi, pelo que eu estou falando, cara, para mim parece uma coisa mais limitada, simplesmente pelo preço, mas não dá para ficar especulando, porque realmente eu nunca trabalhei com isso, eu não conheço. Se alguém mais no grupo, no qual tiver alguma informação sobre aí, pô, ou compartilha aqui ou pelo chat, ou depois compartilha na comunidade para ver se pode dar uma dica aí para o Gustavo. Beleza, Gustavo? Beleza. Deixa eu ver aqui agora o Gustavo, Edgar. mas com certeza uma licença que custa muito mais que a outra não vai ser mais poderosa que a outra, tá? Foi o que eu falei, mas né, é o que eu falei. Por $2 por mês fica difícil, né, mas... Pode ser. Mas ela dá bastante recurso. Se a gente for aí nos detalhes, ela tem acesso a contas e contatos, área de trabalho. Até aqui aparece detalhando aí o modelo de comunidade, enfim. Olha, sempre que você fala de licença, você precisa contatar o seu AE, eu não sei como chama aí no Brasil. O cara de vendas. O cara de vendas, e ele vai te responder qual a diferença de uma para outra. Tá? Certo. Só pela descrição, e você vê pelo nome que é External Apps, isso possivelmente é para fazer algum link sistema a sistema, não sei. Ok? Dá uma consultada com o seu cara comercial da Salesforce, com certeza ele te diz a diferença ou descobre. Beleza, Vicente. Deixa eu passar para outra pessoa, que tem mais gente querendo fazer pergunta aqui. Deixa eu ver quem é o próximo. O próximo aqui é Edgar, por favor. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Prazer poder estar falando aqui com vocês, participando aí pela segunda vez aí dessa reunião. Todos conseguem me ouvir, cara? Você consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem, tranquilo. Legal, maravilha. Pessoal, é o seguinte, eu tô nessa constante de aprendizado aí, mexendo, o Guilherme que está aqui, é um grande professor meu aí nessa brincadeira e tal, me fazendo perguntas para ele, e eu tô com uma situação no projeto que eu tô, que para quem é mais sênior pode parecer bobo, mas para nós a gente tem visto que é um pouquinho complicado dentro do sistema. Qual é o tema? Perfis. Existe uma necessidade dentro aqui, até com uma unidade de segurança do projeto, uma squad de segurança dentro do projeto, de constantemente revisar perfil. Olhar o que está composto dentro do perfil, olhar a divergência de um perfil para outro. Vamos pensar assim no seguinte, vamos pensar que cada equipe, cada squad dentro do projeto tem 5 perfis. Eu preciso ter um perfil de suporte que consiga abranger os processos de todos esses perfis criados por cada equipe. Então vamos dizer o seguinte, é como se um perfil de suporte eu criasse com as atribuições macros dos 25 outros perfis já existentes dentro de uma org de produção. Eu tenho encontrado um pouco de dificuldade, porque hoje o trabalho que eu estou movimentando na análise linha a linha do perfil é uma análise literalmente linha a linha. É tela a tela. Então eu entro lá no conjunto de objetos. Então eu olho todos os objetos, linha a linha. Eu não consigo, por exemplo, utilizar do recurso do Data Loader para tirar uma extração em Excel de uma visão geral de um perfil. Por exemplo, eu acabei aprendendo no meio desse processo a utilizar o Data Loader para conseguir extrair alguma coisa. Só que o próprio Data Loader, ele não dá uma visão 100% do perfil. Ele dá uma visão dentro das System Permissions que aquele perfil tem. Então, a minha pergunta, o resumo é, como eu faço para fazer dentro do sistema uma extração de uma visão 100% do perfil? Quando eu falo 100%, por exemplo, eu tirei o perfil suporte. Eu quero ver tudo que tem naquele perfil. Quando eu falo tudo, eu quero ver desde as permissões sistêmicas até range de IP que está vinculado, Apex vinculados, Visual Pages, objetos e tudo mais. Então, essa é a minha dúvida, porque hoje eu estou fazendo essa análise tela a tela, copiando e colando as informações numa planilha e montando o meu Excel. E isso é bem moroso, eu confesso para vocês, entendeu? Então,
É essa que eu gostaria aí de poder ver. No geral, eu agradeço mais uma vez. Você consegue ver minha tela? Consigo. Então tá, deixa eu tentar ver alguma coisa aqui. Talvez seja isso ou parecido com isso. Se não for isso, vai ter que ser por pacote ou por console, mas eu tenho certeza que o Fernando está no call, o Fernando, de repente, tem uma informação disso aí. Tá? Quando você vê isso aqui, User Manage Settings, existem essas opções aqui, tá? Marcar todas elas. Tá? Aí o que acontece? Quando você vai ver em Profiles, que seriam os perfis, tá? Você vê aqui os perfis normalmente, ou você pode ver eles através de, por exemplo, aqui o que esse perfil está me dizendo? O que essa list view aqui está me dizendo? Que nesse objeto chamado campanha, quais são as profiles que eu tenho existente e quais são os tipos de acesso que essas pessoas, que esses perfis têm a esse objeto. Então, por exemplo, aqui, esse perfil chamado Accounts Receivable, ele pode ler, aliás, ele somente pode ler, ele não pode criar, ele não pode editar, ele não pode deletar. Tá? Já vamos ver aqui um outro objeto, por exemplo, chamado contato. Aqui o contato, ele mostra todo mundo que tem acesso. Então, aqui no contato, todos os usuários, todos os perfis, ele pode ler, com exceção, o pessoal de recrutamento, ele não tem acesso. As pessoas podem criar contatos, a maioria pode editar e uma boa parte deles pode deletar. Eu não sei se é uma coisa parecida com isso que você está querendo, tá? Outro aqui importante, por exemplo, oportunidades, que é um objeto que quase todo mundo usa. Então, aqui diz exatamente esse tipo de coisa aqui. É algo parecido com isso que você está querendo ou você precisa realmente do detalhe? Tipo, você vem aqui na profile e você precisa saber exatamente tudo que está aqui. Carlos, eu preciso exatamente de tudo que está aí. É o detalhe. É a análise do detalhe. Mas, assim, a ferramenta que você me mostrou agora, essa nova visualização, é algo que vai ajudar muito, por exemplo, quando a gente for fazer algum tipo de análise pontual, algum chamado, alguma coisa específica assim de falha, para ver se é inconsistência da permissão de um objeto, isso com um determinado... Isso é uma matriz... É uma matriz que te permite você fazer essa análise aí, né? Do que tem quem tem acesso e não tem acesso. Agora, uma coisa assim, detalhada, você dizer, saber, ó, eu quero saber essa profile, suporte user aqui, o que ele tem acesso, o que ele pode fazer no sistema inteiro, eu não vejo nenhuma forma de você fazer aqui no point and click. Eu acho que você consegue fazer pelo developer console, você fazer algumas queries, tá? Ou, de repente, eu acho que existe alguma app na App Exchange que vai chegar e vai pegar o teu metadados aqui e vai cuspir isso aí para você a nível de detalhe. Isso eu estou assim, no chute. É por isso que eu falei, tem mais gente no call, sabe? Tem gente aqui, de repente, o Vicente, que tem bastante experiência, talvez sabe dizer alguma coisa. O Fernando, que é developer, também, talvez tenha alguma coisa a dizer. Eu realmente não sei. Fernando? Alguma ideia? O que você precisa é comparar o que uma permissão tem o outro, que eu perdi seu áudio. Alô? Oi, desculpa, repete, por favor. O que você precisa que um perfil tem que o... Fernando, tá quebrando. Precisa comparar o que um perfil tem e o outro não tem? Também. A gente precisaria, assim, parte do trabalho também você fazer uma análise. Por exemplo, quando você tem um perfil que você precisa atualizar e tem coisas nesse perfil que são iguais entre os outros. Então, para você analisar se todos eles estão em concordância, alguma coisa nesse sentido. Só que, além disso, eu penso muito numa questão de auditoria. Só para você entender, tá, Fernando? Às vezes a gente tem que responder, às vezes alguém demanda, mas o que é esse perfil? O que tem nesse perfil? E são, assim, às vezes, usuários que não têm acesso aos seus forces para poder ver e não ter conhecimento. Assim, que isso eu vou falar de conhecimento, mas às vezes o cara não sabe também.
Então, a minha sugestão, por exemplo, eu poderia, por exemplo, gerar como se fosse um relatório. Eu consigo, por exemplo, dentro do Data Loader, extrair um relatório, por exemplo, com todas as permissões sistêmicas que o perfil tem. Mas ainda assim não é uma visão geral, entendeu? Para poder mandar por e-mail e falar, ó, pessoa X, o perfil suporte é dessa forma dentro do sistema. E aí tem lá as atribuições, as classificações, as permissões, tudo, entendeu? É mais nessa É isso aí. Fernando? Fernando? Oi, tô ouvindo. Oi, tá. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o Guilherme, tanto o Guilherme quanto você, colocaram aqui o Perm Comparator, tá? Não é isso que ele está pedindo. O que ele está querendo, ele quer realmente assim, olha, eu tenho 20 profiles, me diz dessas 20 profiles o que todas essas pessoas têm acesso individualmente. Tudo. O comparator, eu já vi uma vez, e ele te diz assim, ele te dá uma ideia, ele compara as profiles, o que tem e o que não tem, mas eu não acredito que ele te dê o nível de detalhes que ele está querendo. Porque uma coisa é você comparar. Eu não me lembro de ter usado, eu mesmo ter usado o Perm Comparator, mas de repente você diz, olha, eu quero comparar o sysadmin com o support user. Ele vai dizer, ó, está aqui a discrepância, o que um tem e o que não tem. Não é isso que ele está querendo. Ele está querendo um documento geral que chega assim, olha, de repente alguém da auditoria vem assim, olha, eu quero saber o seguinte, quantas profiles ou quantos perfis tem na companhia? Ah, tem 10. Então eu quero saber detalhe por detalhe o que essas pessoas têm. Se é na profile, se é por permission set, é isso que eu entendi? Correto, Edgar? Sim, Carlos, é exatamente isso. Mas a ferramenta de comparação é uma ferramenta muito legal que acho que visa a favorecer também uma análise, né? Uma análise, por exemplo, de situação que um chamado foi aberto que você não consegue atender, que você vê que o problema está no permissionamento que não foi liberado no perfil de um determinado usuário. Agora, voltando para essa questão da ferramenta que o pessoal apresentou, a minha dúvida é a seguinte, esse Perm Comparator aqui, ele compara 100% do agrupamento do perfil? Por exemplo, se eu pegar o perfil A, o perfil B, ele faz uma checagem de cabo a rabo? Sim, todas as permissões. Mas não só permissões, mas também classes, objeto, visualmente, tudo? Sim. Legal. Tudo isso está no profile, Edgar. Tudo isso está no profile. No profile vai determinar quais objetos que você tem acesso, quais são se você tem acesso à classe ou não tem, se você tem acesso a um objeto, tá, tudo bem. Dentro do objeto, o que você pode fazer? Uma coisa é você ter acesso ao objeto. Outra coisa é o que você pode fazer quando você chega no seu objeto. Você pode simplesmente ter o acesso de somente ler, você pode ter o acesso de criar, de modificar ou de deletar. Então, esse comparator, porque eu já vi um resultado dele, não posso dizer que eu tenho experiência, vai chegar e vai comparar uma profile com a outra. Se for esse o caso, você consegue meia boca, porque você vai ter que fazer uma por uma. O que você queria, que eu entendi, é que você queria, assim, de uma vez, é o seguinte, olha, tá aqui, ó, eu tenho minhas 10 profiles, me diz exatamente, de ponta cabeça, de A a Z, tudo que cada profile tem permissão ou não. Correto? Não, também. Eu acho que a nossa situação acaba caindo um pouco nos dois, tanto na questão da comparação, como também na questão da extração. A extração que é um pouco mais sofrível, mas já que a gente tem uma ferramenta, pelo menos, aí que possibilite uma agilidade na comparação entre um perfil e outro, já é algo que nos ajuda muito. Isso é uma coisa que eu já vi na App Exchange, eu já vi que tem umas apps lá que realmente fazem uma coisa assim parecida. Por exemplo, se você falar assim, eu criei uma custom, uma profile aí, um perfil, né, customizado, mas pô, eu saí criando permission sets para essa pessoa. Você pode ir nessa profile, vai dizer lá o permission sets e tal, tá? Mas seria interessante você ter uma aplicação que chega assim, olha, tá aqui esse perfil, me diz tudo que essa pessoa tem acesso ou que não tem acesso. Porque se você tem 1000 acessos no teu sistema e você diz assim, essa pessoa tem acesso a 20, então vai por omissão, né? Só vai dizer o que a pessoa tem acesso, mas não vai dizer o que ela não tem acesso. O menino aqui de Tampa, o Igor, ele criou um Lightning Component
que faz exatamente isso. Ele está na tua org, você dá o profile ou perfil e ele te diz exatamente o que você tem acesso. Não é nem comparar, ele vai dizer assim, profile por profile, ele vai dizer o que você tem e o que você não tem. Pô. O Fernando acabou de dar outro aqui. Você já usou esse aqui, Fernando? Esse último, na verdade, é o fonte desse do Comparator. Se tiver um... Inclusive, pessoal, só complementando, isso que você quer fazer, Edgar, é acessível por uma modalidade de consulta que chama Tooling API. Então, se você procurar um desenvolvedor aí da sua empresa, ele provavelmente vai saber do que eu estou falando e lá você consegue fazer todos esses tipos de consultas, que é provavelmente o que o Igor fez dentro desse componente, Carlos. E complementando também, o Clayton aqui falou que a empresa que eles trabalham, acho que é um holandês, fez um programa que usa, na verdade, a Tooling API para fazer esse tipo de consulta. Então, acredito que pode ser o caminho aí também, você procurar saber mais desse que a própria empresa que você trabalha tem, e se não tiver acesso, procurar por Tooling API, que lá você vai conseguir fazer consultas em determinadas permissões de sistemas que uma modalidade de consulta normal você não vai conseguir fazer com Sockle, tá? Então, Tooling API, eu vou mandar a documentação e o nome certinho aqui, que aí dá para você fazer uma coisa bem personalizada. Legal. Há um mês e meio, mais ou menos, um MVP que trabalha no PayPal, ele colocou um código assim extremamente simples, que era pelo Developers Console, que você fazia um query e te dizia exatamente todos os tipos de permissões que você tinha por perfil. Eu tenho que ver onde é que eu fui para isso, porque era assim, uma coisa que eu falei, não acredito que era coisa assim tão simples. Então, é uma coisa que quem é developer aí, pelo menos o Fernando, que tem bastante experiência, Guilherme está começando como developer agora, eu acho que se você for pela console, você consegue alguma coisa. Você vai ter que mexer com objetos que não são aqueles objetos que a gente está acostumado a mexer. Oportunidade, talvez são um objeto tipo aqueles objetos internos da Salesforce, como foi o primeiro que o Guilherme falou, chamado email message. Mas é metadeira. Sacou? E é por aí que você vai pegar isso aí. Maravilha, gente. Obrigado aí pela explicação e pelo tempo que vocês dispensaram com as explicações com a minha dúvida. Forte abraço. Não, sem problema. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos. Algo mais? Comentário? Dúvida? Dica? Eventos que vão acontecer perto de vocês? Alguém que pegou a certificação nova? Falando em certificação, eu não sei se eu falei isso no último evento, mas o lance de certificação agora mudou, tá? Antes você podia, num ano, você podia tentar a mesma certificação até 9 vezes. Ou seja, você tentou hoje, não passou, você espera 24 horas, tenta de novo, não passou, espera de novo e tal. Isso mudou agora, tá? O que acontece? Dentro de um release, você tenta a certificação a primeira vez. Você não passou, você tem que esperar 24 horas para tentar de novo. Acho que é 24 horas. Você tentou a segunda vez, não passou, você tem que esperar, acho que são 2 semanas. Tá? Você tentou a terceira vez, não passou, você só pode tentar de novo no próximo release. Tá? Então, o que isso significa? A gente está no Summer 19, né? Summer 19. Se você tentar 3 vezes a certificação durante o Summer 19 e você não passar na certificação, você está bloqueado até o release novo, que seria o Winter 20. Dúvidas sobre isso? Eu acredito, a primeira visão que a gente pode ter é que não é um benefício, né? Mas, na verdade, eu acho que isso ajuda a tornar as coisas mais concisas, né? Que se a pessoa não passou uma, não passou duas, impede a pessoa de, na ânsia, muitas vezes no desespero, ou até mesmo pressão da empresa em tirar aquela certificação,
o cara conseguir se preparar melhor, se estruturar melhor. Eu acho que tem totalmente válido esse tipo de ação. Eu acho que é o seguinte, a Salesforce abriu muito a porta para manutenção, cara. Qualquer pessoa hoje vai lá e pega e tira badge aí de manutenção sei lá, de uma certificação que a pessoa não tem. Eu já briguei, já levantei essa questão. Como é que você vai fazer uma badge de manutenção de Developer 1 se você não é certificado em Developer 1? Mas eles praticamente abriram as pernas, deixaram, e é assim que funciona. Então, você pode chegar lá e você pode fazer manutenção de Sharing Visibility, Data Management e várias outras certificações que, como é que você vai fazer manutenção se você não tem a certificação? Então, esse fato de você fazer a manutenção da sua certificação pelo Trailhead, eu acho que abriram um pouco as pernas, sabe? Assim, é só questão, você pode tentar a mesma badge 20 vezes, então acho que eles abriram as portas de um lado e fecharam do outro, porque eu mesmo fui um que no início eu fiquei no medo, assim, quantas vezes você pode tentar fazer uma certificação? Eu tentei Field Service Lightning 3 vezes, fui passar na 4ª, tá? E, eu não sei, eu tenho certeza que não existe treinamento para isso. Field Service, quem tem, ou porque trabalhou com o produto, ou porque simplesmente foi lá e pegou o Student Guide e foi na munheca, tá? Na época que eu fiz, foi no início de 2018, não tinha nenhuma certificação, não tinha nenhum material. Eu só fui passar realmente assim, na base da martelada mesmo, porque eu tentei várias vezes até eu pegar uma PowerPoint Presentation do pessoal da Salesforce da Europa, que depois virou um Trail Mix para Field Service Lightning. Então, se você quer pegar um Field Service Lightning, você vai no Trailhead, tem lá um Trail Mix de Field Service Lightning. E é ótimo. Tá? Mas na minha época, quando eu fiz, não tinha. Tive que era no chute mesmo, porque era uma coisa nova, ainda é uma coisa nova. E a mesma coisa, CPQ. Quem pega a certificação de CPQ é gente que está com a mão na massa. Não dá para você fazer assim, 3, 4 vezes e depois tentar memorizar. Sabe? Então, eu acho que esse processo de certificação tendo mudado é justamente para isso, para impedir que vire festa, né? Que o pessoal faça 3, 4, 5 vezes, vai na web, procura respostas, memoriza e acaba passando. Eu acho que foi um mal necessário. Eu nunca tinha pensado nessa questão do pessoal fazer a badge no Trailhead sem ter a certificação, porque vinculado com o Web Assessor, o que acontece? Ele manda alguma informação, será? Para o Web Assessor? Não, se você, por exemplo, se eu fizer um badge normal e não tiver certificação, não vai mostrar lá, né? Você pode pegar qualquer badge lá, pô. Ano passado eu fiz uma badge de manutenção de Share Visibility e Database Data Management, mas eu não tenho nenhuma das certificações, e aí? Sabe? Eu fui assim, não tem nada a perder, eu fui lá, são coisas que de repente você sabe, porque você mete a mão na massa, você vê, mas aí eu falei com isso. E se uma pessoa abre um processo contra a Salesforce e fala, eu peguei a manutenção, isso significa que eu sou qualificado. Eu quero a minha certificação de Sharing Visibility. E aí? O cara pode fazer isso. Sabe? Então, acho que eles abriram um pouco as portas nisso aí, mas, né, quem sou eu? Tem malandro pra tudo, na verdade, né? Eu soube de histórias, 2018, quando eu trabalhava para um parceiro, de histórias de empresas grandes. Tata, Infosystem, Accenture, 500 empresas. Pessoal, na Índia, eles mandavam 60 pessoas para fazer a mesma certificação. E a responsabilidade de cada pessoa era de decorar pelo menos 5 ou 10 questões. Somente isso que a pessoa precisava fazer. Mais nada, ela não precisava passar na certificação, ela precisava decorar entre 5 e 10 questões. Decorou essas 5 e 10 questões, saiu daquele exame com a cabeça fresca, volta para o escritório, coloca as perguntas, as respostas possíveis, e o pessoal que entende, sim, vai chegar e vai, né, trabalhar as respostas, ver com a resposta certa. Depois disso aí,
eles têm um banco de dados lá com, sei lá, 1000 questões ou tantas questões. Aí sim que o pessoal vai e memoriza isso aí, estuda isso aí, memoriza, estuda, e depois vai e faz a certificação. Isso foi de uma empresa que é parceira. Eu estava na parte justamente de treinamento, né, que o pessoal, volta e meia, tinha 20 pessoas assim certificadas, entre parênteses, perguntando coisas básicas. Porque, pô, a pessoa não fez o treinamento correto. Mas isso É faz não parte. ser justa consigo mesmo, né? Isso. Pessoal, algo mais? Temos aí mais 3 minutos para finalizar. Alguém vai para o Dreamforce? Nossa, falei a palavra errada. Ninguém. Gostaria, a vontade não falta. Mas o caso é planejar, cara. O caso é planejar. Pô, tem gente, esse ano aí tem várias pessoas que só estão indo porque não foi porque a empresa pagou, estão indo porque submeteram apresentações e a Salesforce escolheu. Então, pô, se você acha que tem um assunto que vale a pena, que você se garante no assunto, em casa é mandar. Se a Salesforce te escolhe, eles te dão o ingresso. Pô. Você tem que arcar e é com avião e com hotel. Pô. Não sabia que tu ganhava ingresso se remetesse uma palestra. Não, não é se remeter. Não, se for aprovada, né? Isso. Não, com certeza. Sempre foi assim. Tanto é assim para o Dreamforce, como é assim para o Trailhead DX. Você manda uma apresentação, eles te escolhem, eles te dão a entrada, pô. Muito bom saber. Vou me programar para o ano que vem, porque esse ano não dá mais. Não, esse ano já está 2.300, 2.500 a entrada, cara. Dólares, né? Quando a gente vem aqui pro Brasil. Dólares. O que eu vi é que tem o Free Pass, né? Para quinta e sexta-feira. Né? 2 dias você tem um Free Pass que você pode entrar de graça. Né? Você pode entrar no prédio. Sim. Você não pode entrar nas sessões. Então, o que for aberto, tipo Trailblazer Camp, que é no primeiro andar, você tem acesso a algumas coisas. Você lembra disso, Fernando, que você teve lá, mas as palestras, as sessões que são, né, em salas, que você tem que estar inscrito, essas você não tem acesso. Sim, com certeza não vai ser um acesso full, né? Mas quem já está por lá, acho que vale a pena. Sim. Todo ano tem, Fer, esse acesso? Tem, todo ano. Não sabia. Tá. Tanto no DX quanto no Dreamforce. Estou botando aqui o final para que a pessoa fique por dentro, porque isso aí é importante, né? Falando de evento, a Salesforce aqui do Brasil está divulgando um evento, um Basecamp no Rio de Janeiro. Então, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui. Tenho, manda a passagem que eu vou. Se eu pudesse, já estava paga. Eu vou botar o link aqui no chat. Tá, e por último aqui, para terminar, então, aqui... Evento. Qual é o nome do evento? Basecamp, Rio de Janeiro. É Base, tá? Não Basic. Tá. Também coloquei o link aí no chat, se tu quiser colocar aí no... Eu vou pegar aqui agora. Saiu aqui um pouco da... Mas dá para ver.
Então, gente, a gente está em cima da hora. Queria agradecer a todo mundo aí que tomou o tempo hoje para colaborar. É sempre assim, a gente se ajuda, a gente pergunta, e eu espero que todo mundo que deu para ligar aí hoje saia do evento, aí pelo menos que tenha aprendido alguma coisa. Eu, pelo menos, sempre aprendo. Eu sou a pessoa que estou aqui organizando, mas o meu intuito é sempre aprender, e com certeza aprendi algumas coisas hoje. Então, queria mais uma vez agradecer a todo mundo. Espero que todo mundo possa estar com a gente de novo no dia 31 de outubro, próxima quinta-feira. E assim que eu pegar isso aqui, eu vou colocar, isso aí vai para o YouTube, vai para o Twitter, vai para a nossa comunidade. Uma vez mais, obrigado a todo mundo e uma boa noite para todos. Valeu, Carlos. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Perfeito. Valeu, rapaziada. Um abraço.